Olá! E aí, estão preparados? Vamos começar mais uma disciplina. Vamos falar aí de ética na profissão farmacêutica, no técnico de farmácia. Vou passar logo o rodo geral. Vamos falar de farmacêutico, biomédico, médico. Porque, gente, quando a gente fala de ética na saúde, a gente acaba entrando em todas as áreas, né? Mas vamos sempre dar ênfase ao que é o nosso motivo de aula, né? Ética e legislação no curso técnico em farmácia. Espero que vocês gostem. Eu sou a professora Karina e conto demais aí com a ajuda de vocês para que a gente possa construir uma disciplina bem forte, com raiz e vocês consigam adquirir o conhecimento que é necessário, ok? E mais que adquirir, né? Que vocês consigam aplicar, porque como aqui é uma disciplina que, no seu geral, é bem teórica, a gente vai acabar, às vezes, tendo a necessidade de entender mais para lá na frente ou nas situações do dia a dia que vocês vão ter, né, no laboratório, na farmácia ou no hospital, vocês conseguirem tomar as decisões mais coerentes. Bom, como a nossa disciplina é ética e legislação, eu não tinha como tinha que começar, né, a nossa primeira aula falando sobre os fundamentos da ética e tudo aquilo que fez com que a gente tivesse esse eixo, né? Eu vou chamar a ética de um eixo dentro da nossa realidade. Então, a gente tem que trazer os fundamentos para vocês, bem como também trazer tudo aquilo que está interdisciplinarizado com a ética. Mesmo que seja muito conceitual e com muito, como é que eu vou falar para vocês? Muito teórico. Ao mesmo tempo, é muito praticável. Então, se vocês conseguirem entender onde é o equilíbrio da ética, junto com a legislação, juntamente com o que a gente aprendeu durante a vida, com o que os nossos pais ensinaram, a gente consegue aí transitar pelos nossos trabalhos, né, na nossa área profissional, com dignidade, sem ofender ninguém, sendo ético e sabendo que está sendo ético, que eu acho que talvez seja o que vai marcar vocês aí nessa nossa disciplina, é que vocês vão ter um entendimento mesmo se estão no que condiz aqui com a minha realidade. Eu estou agindo com ética, eu estou sendo uma pessoa que está respeitando aquilo que é preconizado, ou somente estou fazendo o que me mandam e não tenho senso crítico, ok? Então vamos lá. Os fundamentos da ética e os direitos humanos. Essa vai ser aí nosso objetivo de aula hoje, é falar um pouco da história da ética, falar sobre os direitos humanos e lá na frente, eu acho que na segunda aula é quando a gente fala um pouquinho sobre o direito. Poxa, professor, a aula de ética vai falar sobre o direito? Sim, porque quando eu tenho as legislações, eu tenho os apontamentos do que eu devo seguir, aí é que vem o porquê de existir a ética. Então acaba que vocês precisam estar bem fundamentados, ok? Bom, a ética ela vem de ethos, né? Edos, que é o modo de ser, caráter e costume. É uma filosofia grega, né? O ethos, que é onde eu digo aí a morada do homem, e o ethos e a ética, né? Que a ética ela é o abrigo que confere proteção e segurança aos indivíduos, cidadãos, aqueles responsáveis pelos destinos da polis, né, da cidade. Então, quando a gente fala, a gente vai falar sobre ética, eu quero que vocês pensem sobre ética num contexto amplo, ética num contexto de vivência, de comunidade, de decisão, de postura. Então, ele vem aqui e fala pra gente, olha, quando eu falo sobre ética, a palavra de fundamento da ética é ethos, que vem falando de modo de ser, caráter e costume. Então, através de que o meu modo de ser foi construído, o meu costume foi construído, o meu caráter foi construído? Em que é que essa ética está baseada? Né? Como um exemplo, tem países orientais que o homem pode ter 5 mulheres, 4 mulheres. No Brasil, a gente vive no sistema monogâmico, onde o homem só pode ter uma mulher e vice-versa. Na prática, isso não acontece muito, né, minha gente? A gente sabe que não é comum que o homem traia a mulher ou tenha um amante e vice-versa, a mulher também. Mas, eticamente, no Brasil, não é coerente.
né? Quando eu já uso que uma pessoa tem uma outra, eu já falo que traiu, que não cumpriu com suas obrigações. Num país oriental, eu vou ter, em alguns países, né? Não todos, eu vou ter uma cultura onde as pessoas vão ter mais de um casamento ao mesmo tempo e eticamente estará correto. Então, essa visão ética, ela vai depender muito do que a gente viu durante a nossa vida, como a gente foi educado, aquilo que está ao nosso redor, e ali sim é que a gente forma o nosso caráter, o nosso modo de agir e, consequentemente, convive no dia a dia. Bom, como a gente falou, reforçando, a ética é o modo de ser, o caráter e o costume, o ethos é a morada do homem. Então, quando a gente junta essas duas palavras, a gente vai ter a ética, e eu vou dizer o quê? Que a ética ela é o abrigo que confere proteção e segurança aos indivíduos cidadãos, aqueles responsáveis pelo destino de uma cidade, de uma nação. Então, a ética ela vai estar arraigada a alguns pontos, né? A ética ela vai estar presa às leis, os costumes, as virtudes e os hábitos, né? Dentro da minha lei, eu tenho aquilo que é um costume, eu tenho aquilo que são virtudes e aquilo que são hábitos. Dentro desse contexto, eu vou ter o meu entendimento de ética, ok? Então, a ética seria o produto da lei exigida pelo costume e pela virtude e hábitos gerados pelo caráter do indivíduo. Então, a gente tem leis. Dessas leis, como é que eu vou falar isso para vocês? Eu tenho as leis, o meu país criou as leis, né? A Constituição brasileira. Em cima dessa Constituição que foi criada, a gente tem uma vivência do dia a dia, onde as pessoas vão desenvolver e viver aquela lei que foi criada, né? Não pode, é proibido o estacionamento, é proibido fumar em local fechado, tudo aquilo que eu digo que é uma lei. O que é que acaba acontecendo? Eu tenho que habitualmente fazê-la, né? Eu tenho que cumpri-la. É um dever meu enquanto cidadã cumprir a lei. Então, eu vou ter o costume, o hábito e dentro disso tudo eu vou ter virtudes. Então, a ética ela seria o produto dessas leis, né? Quando eu desempenho e cumpro essas leis através dos costumes, né? Que a gente adquiriu conforme o tempo, eu vou gerar virtudes e hábitos de caráter de cada indivíduo, ok? Então, o mundo do ethos, ele é um mundo de coletividade, intersubjetividade e subjetividade, que é a individualidade. Então, dentro desse conceito, dentro desse mundo, a gente tem outros conceitos, na verdade, né? A gente vai ter coletividade, que é onde eu tenho um todo, né? Então, eu tenho que pensar que é para todos e com todos, não será algo só para mim ou para fulano em especial, né? E aí ele diz, existem, pois, condicionantes internos, caráter, e externos, costumes que determinam a conduta do indivíduo. Então, a gente tem o caráter, que ele vai ser formado durante o seu contexto de vida. Em seguida, a gente vai ter as influências, né, que eu tenho. Interna, que vai ser aquela que eu adquiri conforme a vida foi passando e os meus conhecimentos que eu fui tendo acesso. E em seguida os externos, que são os costumes, né, onde eu vou ter a determinação da conduta do indivíduo. Então, através daquilo que eu aprendi sobre o que é correto, o que não é, todas aquelas indicativas que os meus pais me ensinaram, meus tios, meus avós, minhas gerações anteriores a mim, juntamente com os hábitos do dia a dia, os costumes, né, que são aquilo que a gente faz no dia a dia da nossa vida, eu vou ter uma conduta no final, ok? Eu vou dali por diante ter uma conduta, normalmente vai ser uma conduta periódica, porque vai ser baseada naquilo que eu aprendi com os meus antecessores e com aquilo que eu aprendi de convivência onde eu vivo.
Então, às vezes, você tem a explicação de por que uma pessoa rouba, ou porque uma pessoa mata, ou porque ela trafica drogas, ou porque ela é extremamente correta, não mente. Então, tudo isso vai depender do que ela viveu lá atrás. Esses são os fatores que fazem com que a gente vá adquirindo uma conduta do dia a dia, ok? Bom, e aí eu tenho a prática, né? A prática do bem e da justiça, ela vai envolver vários pontos, né? E os principais deles vão ser respeito às leis das polis, né? A heteronomia, e intenção individual de cada sujeito, que seria a autonomia. Ou seja, eu sei que eu tenho que respeitar, né, a legislação que eu cumpro, a legislação dos locais onde eu estou, as leis e costumes de onde eu vivo. Por quê? A sociedade, ela vive em padrões. E se você não se adapta a esses padrões, você acaba sendo ressarcido, banido daquela convivência. Então, hoje, o que acontece muito? Hoje a gente tem vivido numa sociedade desbravadora, né? Se a gente olhar hoje com essa questão dos transexuais, dos homossexuais, dos bissexuais, a gente tem aí uma miscelânea de mudanças, né? E uma miscelânea de opiniões e de prática, né? Porque quando a gente para e olha, meu Deus do céu, as pessoas hoje, elas são como elas querem ser. Então, os costumes mudaram um pouco, porém as leis, em algumas situações, ainda não mudou. Em poucos países se reconhece casamento entre homossexuais. Em poucos países, em alguns países ainda existe a questão racial. Então, cada local tem sua legislação e, ao mesmo tempo, a gente tem uma intenção individual. Quando o indivíduo ele não corresponde àquilo que a gente preconiza como lei, ele não cumpre, né? Ele vai ser banido, ele vai ser preso, ele vai ser, de uma certa forma, excluído, ok? Então, aí vem a questão, né? Que eu acho super importante e bem legal da gente comentar. Eu tenho aí a ética envolvida com a política. E aí, professora, existe? Como é? Gente, a política está em nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Todas as vezes que a gente precisa convencer alguém de algo, mostrar algum novo caminho, fazer questionamentos que a gente verifica como essenciais para determinada situação. Então, todas as vezes que eu preciso de pessoas para resolver pontos que são importantes, eu vou usar de política. Eu vou usar a ética, eu tenho que ser ética, mas eu vou ter que ter todo o jogo de cintura, o traquejo, para que eu mostre às pessoas os caminhos e elas consigam me ouvir e elas consigam verificar que aquilo tem coerência. Então, a política está em nossa vida em todos os dias e em todos os momentos. Bom, e aí a gente tem, né? Todavia, a boa conduta, ela poderia ser também determinada pela educação, que é a paideia, né? Paideia é um processo de formação do homem grego. Esse termo, ele vem do grego e ele dá o entendimento de um processo de formação do homem grego. Como ele fala aí, toda boa conduta, ela poderia ser também determinada pela educação. Obviamente é nisso que a gente sempre acredita, né? Um país, uma comunidade, tudo aquilo que a gente tem muito acesso à informação e a gente consegue de forma muito forte colocar aquela educação que é passada para que ela se torne um costume diário de quem a pratica, é o sonho de toda pessoa, né? Porque a gente teria uma sociedade mais fácil de se viver, porque as pessoas respeitariam aquilo que a lei preconizou. Então, você teria menos impasses e mais coletividade, né? Porque quando a gente olha as legislações, normalmente, em 90%, 100% delas, a gente tem o interesse da cidadania, o interesse que todos tenham o mesmo acesso, todos tenham as mesmas condições e todos consigam
transitar de forma igualitária. Então, a paideia educação, ela fornece as regras e ensinamentos morais aos indivíduos, orientam os juízos e decisões dos homens no seio da comunidade, transmitem valores acerca do bem e do mal, do justo e do injusto. Constitui-se como elemento fundamental para a construção da sociabilidade. Então, assim, no geral, o que é que uma paideia faz, né? Ela agrupa, ela faz com que as pessoas consigam manter os costumes preconizados dentro da lei e que elas consigam conviver entre si com harmonia. Porque tudo isso que se gera em torno da ética, da legislação, é sempre com o intuito de se ter harmonia. Se eu tenho harmonia, as pessoas convivem mais, brigam menos, morrem menos, ficam mais próximas umas das outras e ajudam mais umas às outras, ok? Então, a função do ethos é promover a excelência moral, ou seja, a prática das virtudes. O exercício das virtudes tem como fim último a felicidade, né? É ter uma vida boa. Então, quando eu exercito minhas virtudes, eu consigo somar mais na vida de outras pessoas. Então, a importância de você praticar aquilo que é bom, ela é imensurável, porque você consegue ali abarcar, né, várias coisas que são positivas. E aí a gente entra no outro conceito, né, moral. O que é moral? Né, o conjunto de regras, princípios e valores que determinam a conduta do indivíduo. Lembrem-se sempre disso, gente. Tudo que a gente vai ver nessa disciplina vai estar sempre fundamentado naquilo que é o princípio de tudo, ok? Então, assim, o que é moralidade, né? Como eu poderia descrever o que é moral? Que vão ser o conjunto de regras e valores que determinam a conduta do indivíduo. Então, eu tenho que ver qual é a conduta daquele local. Eu não posso tirar que a minha conduta, a regra que eu sigo vai ser igual à legislação que é aplicada no Japão. Então, assim, cada local vai ter sua amplitude, vai ter sua educação, vai ter sua regra, vai ter sua moral, vai ter seus costumes e suas leis. E a gente, à medida que a gente convive, a gente tem que se adaptar e em alguns momentos questionar, mas dentro da lei, ok? Todo e qualquer questionamento que você sinta necessidade de fazer tem que ser dentro da lei. E aí a gente tem aqui para vocês um mundo dos valores, né? A gente vai ter a ética, que a gente tem uma reflexão, e a moral, que ela tem a ação. Então, no mundo dos valores, eu vou ter em principal ética, né? Onde a ética, ela te faz refletir. Quando você tem ética e aparece uma situação que você tem algum tipo de dúvida, sua primeira reação vai ser tentar refletir sobre aquilo. Meu Deus, a fulana me contou um segredo e eu não posso passar isso adiante. Mas e se eu passar? É ético eu passar porque ela confiou em mim. Então, esse conceito é algo que você tem que refletir em você para você decidir se vai passar essa informação adiante ou não. E a moral é a ação sobre isso. Se eu tomo a postura, não, eu não vou contar para ninguém, porque ela confiou em mim e eu não posso decepcioná-la. Então, a minha ação moral em relação a isso foi respeitar que ela me pediu segredo sobre aquele assunto. Agora, se a minha ação moral em relação àquilo for, ela me contou, tô nem aí, vou contar para várias pessoas ao mesmo tempo e eu vou e conto o segredo dela para outras pessoas. A minha ação moral está sendo sem ética ou com ética, não é? Ela está sendo sem ética. E aí entra mesmo que a gente fala sobre a ética, porque a ética ela é um instrumento fundamental para a instauração de um viver em conjunto. Ela é a base para a construção do mundo político. Na vida real não é bem assim no Brasil, né, gente? A gente está tentando caminhar para isso.
é uma condição necessária para a sobrevivência da espécie humana. Quando a gente coloca a ética como eixo principal, é porque a partir do momento que você tem ética e você reflete sobre as suas atitudes, consequentemente, você consegue viver mais e viver em harmonia, tá certo? E aí a ética, ela trata do comportamento do homem, da relação entre sua vontade e a obrigação de seguir uma norma, do que é o bem e de onde vem o mal, do que é o certo e errado, da liberdade e da necessidade de respeitar o próximo. Então, desculpa, a ética, ela é o eixo, por isso que todo tempo e por isso a importância de numa disciplina da área de saúde, num curso profissional da área de saúde, você ter a disciplina de ética, para que você consiga conceitualmente entender a importância de você respeitar os costumes, respeitar os valores, seguir as regras e no que implica quando você não os faz. Então, dentro desse contexto, a ética ela vai revelar que nossas relações, nossas ações têm efeitos sobre a sociedade. Cada homem deve ser livre e responsável por suas atitudes. A justiça é a principal das virtudes. Nossos valores têm uma origem histórica. Cada moral é filha do seu tempo e devemos adequar nossas vontades às obrigações sociais. Gente, não tem como. Se você vive numa sociedade, por mais que você seja um organismo, um ser questionador, você deve questionar dentro da norma. Eu quero fazer um questionamento, acho que essa lei ou essa norma não é aplicável, ela foge do contexto hoje, a gente está no século XXI, a gente está em 2018, então as regras que foram criadas na Constituição de 1988, hoje não se aplica a regra que existe hoje, as pessoas não conseguem praticar o que está naquela legislação. Então o que se faz, de forma moral e ética, se solicita uma revisão de determinada legislação. Mas eu, quando quero questioná-la, preciso fazê-lo de forma segura, eu preciso fazer de forma a não infringir a lei. E somente passar a mudar aquela conduta, aquele costume, após haver a mudança dessa lei. O que na prática às vezes não acontece. E aí, como a gente ficou falando sobre ética, sobre essa questão do comportamento, sobre a postura, não é? Sobre a educação, sobre como as coisas se comportam, eu tinha que trazer para vocês uma frase bem legal, né, no meu Momento Você. Quem me conhece já viu que todas as aulas eu trago um Momento Você, e quem não me conhece é para você, meu amigo, minha amiga, que eu estou trazendo esse momento de hoje. E a minha frase de hoje é essa: respeito é a base, não há confiança, não há amor, não há amizade se não houver respeito. Respeite a escolha do teu esposo, respeite a escolha do teu namorado, respeite a escolha do seu filho, desde que ele respeite a sua escolha e vocês sempre construam um denominador que todos ganhem com isso. Poxa, Karina, na teoria é tudo maravilhoso, realmente, na teoria, ó, top de linha, top das galáxias. Na vida real, nem sempre é assim. Na vida real, a gente tem algumas dificuldades e faz parte do dia a dia, gente. Faz parte do dia a dia você ter que perdoar, faz parte do dia a dia você se estressar, faz parte do dia a dia você se autoanalisar, faz parte do dia a dia quando alguém chega para você e diz que tem algo diferente, que você se comportou diferente, que você só está reclamando. Faz parte do teu dia a dia se autoanalisar. Ai, será que eu estou tendo ética? Será que eu estou tendo um comportamento digno? Será que dentro de tudo aquilo que é aplicável, das normas que eu aprendi na minha vida, dos costumes que eu fui ensinada, eu estou conseguindo me encaixar? Se eu não estou conseguindo, o que é que está faltando? Então, o respeito é a base de tudo. Se eu tenho respeito, eu tenho tudo. Ok? Você pode até não ter dinheiro, é que nem dizer, eu sou pobre, mas sou limpinho. É muito parecido com isso. Eu posso não ser a melhor pessoa, né, a mais rica, a mais bem vestida, mas eu respeito todas as pessoas que estão próximas a mim, né? Consequentemente,
também receba o respeito dessas pessoas. Então, qual seria a questão central da ética, né? Como é que a gente deve agir em relação aos outros, não é? As transformações econômico-sociais ou socioeconômicas, bem como as mudanças que se operam no seio de uma cultura, impõem desafios aos sujeitos morais, uma vez que fazem surgir o problema referente à oposição entre relativismo e universalismo. Bom, o que é que eles querem dizer com isso, né? O que é que esse contexto traz para a gente? Ele diz assim, o que eu acabei de falar há um slide atrás, que eu tenho alterações do tempo, né? O tempo vai passar, as pessoas vão amadurecer, e quando esse processo acontece, às vezes uma lei que eu criei lá em 1500, 1600, 1700, há pouco tempo atrás, ela não se aplica à vida real, porque a vida real houveram novas tecnologias, houveram novos conceitos, rompeu-se algumas barreiras, então, a partir daquele momento, eu posso começar a querer questionar aquela cultura que foi feita desde não sei quanto tempo atrás. É como hoje, quando as pessoas, olha, fulano é transexual, para o meu filho ou para o filho do meu filho, vai ser mais comum, não é? Ele ouvir esse comentário e não se sentir estranho. Ou você vê duas pessoas ali juntas e você, às vezes, você que eu falo, nosso pai, nosso avô. E às vezes, gente, não é porque eles estão com nojo ou com raiva, é só porque eles estão sem saber como agir, porque aquela situação para eles nunca foi explanada, não havia aqui esse entendimento para o nosso avô, para a nossa avó, que as pessoas elas fazem a sua opção sexual, entende? Então tem situações que às vezes o conceito na cabeça daquela pessoa, ele nunca viu algo diferente, ele não consegue abrir a mente. E acaba tendo grande dificuldade, mas isso às vezes não quer dizer que a pessoa ela não te ama ou ela não te aceita. Ela tem dificuldade de entendimento e ela precisa que isso seja quebrado. Se você for querer quebrar esse entendimento de uma vez só, não consegue, porque tem verdades que não se impõem. Tem verdades que se impõem quando elas já estão baseadas numa lei, mas verdades que não estão baseadas, elas precisam ser implantadas, elas precisam ser conquistadas, elas precisam ser... a gente precisa lutar para que aquilo seja aceito. Então, não desiste, sabe? Eu nem sei porque eu estou indo tão fundo nessa parte do assunto, né? Mas eu acho que talvez tenha alguém, né, confuso com alguma coisa e precisa saber isso. Não desiste, mas encontra o caminho de mostrar a tua verdade, né? Nem sempre a ferro e a fogo a gente consegue que a nossa verdade seja a verdade vista, ok? Então, às vezes e aos poucos, com calma, com perseverança, com parcimônia, resolve mais do que a gente se desesperar e impor, ok? Algumas coisas a gente precisa ser político, a gente precisa saber conquistar. Conquiste, tá certo? Você vai ver, depois você diz, olha, professora, que o que a senhora falou era verdade. Vai falar lá no meu inbox do Face, que é Karina Henrique. Podem me adicionar lá. Por favor, briguem comigo. Professora, a senhora falou um negócio, não concordo, discordo. A senhora não teve ética em tal comentário, não respeitou a legislação. Podem ir lá fechar com a minha cara, mas, pelo amor de Deus, sejam questionadores, ok? Com todo o respeito e com toda a consideração, mas sejam questionadores, ok? Bom, o problema entre universalismo e relativismo se expressa da seguinte forma. Como uma norma moral pode adquirir validade universal, né? Porque às vezes eu digo, é um conceito moral, eu criei isso, eu vejo que isso é importante. Mas como é que eu posso fazer com que isso se torne uma lei e que as pessoas, todo mundo, tenha que respeitar essa lei, né? Porque os valores e os princípios morais variam nas diferentes sociedades, né? O que a gente falou lá no início da aula. Obviamente, cada cultura tem sua forma, tem o seu costume e tem a sua lei. Então, ela está embasada na realidade dela. Como eu posso adequar a liberdade da minha vontade às obrigações determinadas pela lei, né? Até que ponto eu posso
quando eu posso. Como é que eu vou fazer esse equilíbrio? São os questionamentos. Bom, o problema ainda entre universalismo e relativismo vai se expressar da seguinte forma: como encontrar um equilíbrio entre responsabilidade moral e os impulsos, né? Ai, meu Deus, eu sou louca por ele, mas ele é casado, gente, o que é que eu vou fazer? Ai, eu quero aquele brinquedo, mas eu não tenho condições de comprar, o que é que eu vou fazer? Então, são exemplos bem diferentes um do outro, mas são coisas que você sabe que existe uma lei. Ah, não posso ir lá pegar o brinquedo e levar para casa, porque eu não posso roubar, né? Eu estarei infringindo a lei. Então, quando é que eu vou saber qual é esse equilíbrio, né? Do que eu posso, do que eu devo, isso se mistura demais. Então, a ética, ela é a teoria acerca do comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, ela trata dos fundamentos da natureza e das nossas atitudes normativas. Então, a ética, ela é aquilo, ela é teorizar o comportamento, ela é a reflexão do comportamento, né? Quando eu vou ter um determinado comportamento, como eu reflito sobre isso para tomar uma postura, né? Para tomar um efeito moral, para fazer uma ação. Então, dentro desse contexto, eu vou ter a ética, os direitos, obviamente, e os deveres, né? Quem quer direitos sempre terá deveres. E aí, a moral, ela vai estar norteada entre a liberdade e a responsabilidade. Até que ponto, não é? A gente vai a questão moral, ok? Deixa eu tirar aqui. Desculpa, gente, saiu da aula. E aí, então, não existem normas acabadas e definitivas, que é o que a gente falou. Às vezes, uma legislação que se aplicava em 1500 não se aplica mais hoje em 2018. Então, existe uma lacuna de tempo muito grande. As normas e legislações, elas devem ser dinâmicas e devem ir sendo mudadas conforme a coerência da situação, ok? A moral, ela é um construto antropossociocultural. Vai depender do que está acontecendo, dos costumes, das regras e assim sucessivamente. A ética, ela se impõe como uma condição fundamental de possibilidade para a prática das virtudes e o exercício da cidadania. Então, para que eu possa exercer as minhas virtudes, né? Para que eu tenha esse direito e possa exercer, eu preciso da ética. Através da ética, eu consigo viver, né, as minhas virtudes e exercer a cidadania. Se eu souber utilizar a minha ética, né, usar tudo aquilo que eu aprendi como fundamento e conseguir fazer as minhas reflexões, eu com certeza estarei contribuindo para uma sociedade melhor. Ok? Bom, a cidadania, ela pressupõe o processo de conquistas, né? Através da criação de novos direitos. Então, meio para alcançar a integração social e política. Então, através da cidadania, eu consigo, obviamente, se eu pratico a cidadania, eu consigo ter uma sociedade mais justa e igualitária. Os direitos de cidadania, eles vão depender da ordem jurídico-política do Estado. Os dispositivos constitucionais definem os direitos e deveres do cidadão. O direito da cidadania, todos os indivíduos enquanto cidadãos são iguais perante a lei. Na prática, as desigualdades sociais e as estruturas de poder impedem que tal ideia se efetive. A cidadania e a desigualdade social, como é que a gente faz para compatibilizar, né? Como ser plenamente cidadão numa realidade marcada pela desigualdade, pela negação, pela negação da meritocracia, e pela subversão do princípio da justiça. Gente, isso aqui a gente vive hoje na nossa vida diariamente, né? Falo uma redundância agora, a gente vive hoje na nossa vida. Ó, que drama da professora. Mas é verdade, a gente hoje vive num país com muitas desigualdades sociais,
vive hoje num país onde não existe meritocracia, né? Muitos cargos hoje existem por mérito, né, os concursos públicos, mas existem muitos cargos que as pessoas conseguem por alguma coisa que ela deu em troca, então não por mérito. Aí eu tenho a justiça, né, que seria a base institucional da coesão social. Então, ela é uma condição de possibilidade à conquista da paz. Se eu busco a justiça, obviamente, as pessoas que estão ali buscam também a igualdade e a justiça, né, através da equidade, que é a igualdade de direitos. Obviamente, eu vou ter uma condição de conquista de paz. O problema é só na vida real as pessoas terem a justiça, né? Todas as pessoas, 100% das pessoas veem a justiça da forma ideal, porque hoje a gente tem uma necessidade, e principalmente às vezes por algumas situações, pela falta de educação que eu falo cultural, as pessoas não conseguem ver a justiça como justiça, não é? Às vezes eles veem de uma forma individualizada e não de uma forma comunitária. Então, através de Aristóteles, ele traz o conceito que a justiça é aquilo em função do qual se diz que o homem justo pratica por escolha própria, de maneira a dar o que é igual de acordo com a proporção. Então, eu quero ser justo, nem mel e nem cabaça, né? Nem um nem outro. Até a gente tem um ditado aqui no Nordeste que fala assim, quando não está havendo justiça, né? Não está havendo justiça, a gente fala, nesse lugar, o pau que bate em Chico não é o pau que bate em Francisco. Existe uma diferença, né? Para fulano é quadrado, para Beltrano é redondo. Então, essas diferenças não devem existir quando se pratica a justiça. Tem que ficar bom para todos. Tem que ser bom para a empresa, bom para o funcionário. Tem que ser bom para a minha relação, marido e mulher. Tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para o meu marido. Não dá para ser bom só para um. E aí a gente fica nesse contexto aqui, da moralidade, cidadania e garantia da vida em comunidade. E aí eu vou ter as construções sociais, ok? Porque isso mistura as cabeças, mistura os sentimentos e as posturas. Então, disso você vai ter construções sociais, construção e troca, né, de conhecimento entre todos. Então, os direitos e a cidadania são uma realidade apenas para aqueles que têm a capacidade de exercê-los. Essa frase, ela diz tudo e resume a nossa aula de hoje. Ela deixa muito claro que eu só consigo ter direito a viver naquela comunidade se eu me dou de maneira coerente, respeitando tudo aquilo que é ético, né, visto como ético, refletindo sobre isso e tomando ações que façam com que eu consiga conviver com as pessoas. Porque do maior conhecimento que você possa ter, o mais forte é aquele que você pode aplicar, né? Não adianta nada para mim vocês hoje terem ouvido toda essa aula e vocês não conseguirem ter entendido o que realmente é ser ético, né? O que realmente é seguir as leis, os costumes, se adaptar e solicitar alterações daquilo, lutar por mudanças, desde que seja para o bem de todos, para a equidade, né? Para que todos consigam ter o mesmo direito. E aí a gente vai finalizando a aula com essa frase, né? A ética, são valores que definem o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo, porque nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo e nem tudo o que eu devo eu quero. Então, assim, tem até, eu sou cristã, né? Acho que muitos de vocês também são, mas existe um versículo que fala isso, né? Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. Posso todas as coisas desde que eu não me deixe dominar por nenhuma delas. Então, assim, a ética, ela tem esse viés, né? Ela te dá o direito de refletir sobre determinado ponto.
Eu espero que eu tenha conseguido aí deixar esse conceito bem claro para vocês e aplicável na vida de vocês no dia a dia, tá bom? Um beijo bem grande, até a semana que vem, tchau, tchau!